Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos, estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com ansiedade e medo na adultidade. Para falarmos desse assunto, convidamos a doutora Vera Amaral. A doutora Vera Amaral é psicóloga clínica e veio aqui já anteriormente nos falar sobre ansiedade e medo na infância. E agora vamos falar na fase adulta, não é, doutora Vera? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Como que acontece e por que da ansiedade e o medo na fase adulta? O medo, sendo uma emoção primária, acompanha-nos ao longo da vida. O medo vai-nos ajudar, por exemplo, nós se tivermos de atravessar a rua, muitas vezes até necessitamos fazer um movimento de precaução, que é parar, olhar para um lado e para o outro, para depois atravessar. Isso permite-nos gerir o nosso medo, não sermos, por exemplo, atropelados. Dando assim um exemplo da funcionalidade do medo. No caso de ele desorganizar-nos e tornar-se na base da ansiedade, muitas vezes o que nós temos é um medo de sentirmos que não somos capazes de fazer qualquer coisa. E a determinada altura vai depois organizando, porque apesar de nos desorganizar psiquicamente e tornar-se disfuncional, e quando falamos disfuncional deixa de ter o seu caráter mais de funcionalidade no dia-a-dia, de nos permitir nos proteger, o medo a determinada altura vai-nos expondo a determinados rituais para nós sentirmos capazes de fazer, neste caso temos medidas de proteção a nós próprios, vai-nos colocar muitas vezes em exposição a situações sociais ou a situações a nível até mesmo de outro registro, pode ser desorganizador a nível até mesmo do nosso dia-a-dia. E aqui nós entramos muitas vezes no registro até mesmo das perturbações de ansiedade, que muitas vezes vão parar em situações já de muitos episódios, de muitos rituais, que muitas vezes as pessoas necessitam até mesmo de ter, para poder sentir alguma segurança. Porque muitas vezes o que nós sentimos no medo é a sensação de insegurança. E quando nós temos até mesmo as perturbações, por exemplo, neste caso das fobias, das situações, por exemplo, a nível até mesmo obsessivas compulsivas, ou até mesmo o stress pós-traumático, são alguns registros de perturbações de ansiedade. E depois temos as perturbações de ataques de pânico ou estados de ansiedade, que em regra geral, o que está lá, neste caso todas elas de base, é a sensação efetivamente de não ser capaz. Ponto. Cada uma delas vai organizar-se num determinado momento. Nós, quando temos uma situação, por exemplo, de fobia, o que nós temos é um medo específico, ou seja, temos um estímulo, por exemplo, pessoas que têm aquela sensação de limpar tudo, por exemplo, para poder, neste caso, sentir que, dessa maneira, os germes, por exemplo, não invadem a pessoa, e isso vai protegê-las das doenças. Em regra geral, a nível até mesmo depois de trabalho terapêutico, muitas vezes o que nós estamos a necessitar de trabalhar com a pessoa é depois dar toda a didática, tendencialmente numa primeira fase, há toda a didática que é explicar como é que nós vamos necessitar trabalhar essa fobia para que possa tornar-se menos intensa, porque o parte disfuncional, todos nós necessitamos, por exemplo, limpar a casa, ok? A parte disfuncional é quando nós chegamos a um ponto em que temos de estar constantemente a limpar a casa para sentirmos que podemos lá dormir, e mesmo até estando a dormir estamos a sonhar que temos de limpar a casa. E isso é que é parte da pressão. E quando passa a ser disfuncional, quando a pessoa começa a estar em sofrimento porque não sai daquele ciclo. E esta é a parte, efetivamente, da fobia que nós necessitamos numa primeira fase trabalhar. Numa segunda fase é criar o aumento de consciência para poder ajudar a pessoa a perceber porque é que aquilo surge, porque em regra geral, quando uma fobia, em várias situações surge, é porque há uma série de coisas que não estão a ser pensadas noutras áreas da vida. E é quase como se fosse um elemento de distração. Quando a fobia instala-se, de certa maneira, no dia-a-dia da pessoa, a pessoa está focada na fobia. Ou seja, vou na rua e de um momento para o outro, por exemplo, aquelas situações de medo dos cães, em que se vem um cão, como é que vai ser, isto vai ficando lá. E enquanto a pessoa está a pensar nisto, não está a pensar noutras decisões da vida que às vezes necessita tomar e não quer tomar. Isso poderia ser analisado como uma válvula de escape, doutora Vera? Sim,
Em Mas por que a determinadas pessoa faz isso? É inconscientemente, não é? Tendencialmente nós não temos consciência de todas as situações que fazemos, por isso é que temos uma série de comportamentos disfuncionais. Temos depois as questões, por exemplo, as perturbações obsessivo-compulsivas, em que a pessoa necessita, por exemplo, arrumar. Imagine, aqui a intensidade, efetivamente, do comportamento é quando a pessoa necessita, por exemplo, arrumar a sua secretária, quase como se fosse milimetricamente organizado de uma determinada maneira, e se está desorganizado, há uma angústia que invade, que teria a naturalidade, por exemplo, se eu estivesse no meio da selva, posso ser atacada por um leão e tenho a sensação aí, de facto, há um perigo de vida. Numa secretária, por exemplo, essa situação é equivalente numa outra dimensão, e isto a determinada altura. Quando, e tendencialmente estas pessoas, quando de facto estão em contato com os outros, é que começam a perceber a disfuncionalidade dos seus comportamentos. E que muitas vezes são os primeiros pontos de que as pessoas pedem ajuda para poderem, neste caso, perceber como é que podem trabalhar isso. Outras das perturbações, por exemplo, a nível até mesmo da ansiedade, é o stress pós-traumático, que tendencialmente acontece em situações de um elevado impacto emocional, nomeadamente a sensação de poder efetivamente morrer. E tendencialmente são situações em que de facto tinha todo o cabimento a aparecer, nomeadamente uma situação de uma catástrofe natural, uma situação até mesmo de guerra. Nós agora estamos a ver uma série de situações de guerra numa série de sítios, e a preocupação que se está a verificar é que muitas daquelas pessoas, quando eventualmente alguns dos conflitos acabarem, o que vai acabar por acontecer é que poderão, e já estarão em muitas situações, a viver situações de perturbação de stress pós-traumático. E que nós, por exemplo, também tivemos com os nossos soldados quando de facto foram para o ultramar, e que tivemos, e de facto os hospitais, nomeadamente o antigo Miguel Bombarda e até mesmo o Júlio de Matos, tinham unidades que trabalhavam todas estas situações, porque esta população a determinada altura só se tomou consciência há alguns anos que de facto muitos destes soldados tinham passado situações para as quais não tinham sido trabalhados minimamente, em que simplesmente tinham de fazer uma série de situações no exército, nomeadamente matar pessoas ou até mesmo ver situações de um impacto emocional muito forte e muitas vezes contrário aos seus próprios valores, e que isto efetivamente se organizava-se, e alguns deles há situações que às vezes tentava-se compreender e ninguém conseguia compreender, nomeadamente da pessoa, por exemplo, acordar ao meio da noite e ir para debaixo da cama porque eventualmente necessita de se proteger, porque sente que a qualquer momento pode entrar pelo quarto adentro, que tem a sua organização, por exemplo, num campo de guerra, não propriamente na sua casa. E este tipo de situações não era falado, não era explicado até mesmo às famílias porque é que isto acontecia, porque também não era o conhecimento mental das várias perturbações estava de facto alocado até mesmo em algumas cidades, nomeadamente Lisboa e Porto. O que faz com que muitas vezes, como nós tivemos muitos homens, por exemplo, soldados, e até mesmo também, em alguns casos, algumas mulheres a nível de enfermeiros que foram para estes campos, muitas vezes não se ensinou até mesmo a eles fazerem medidas de proteção para poderem depois identificar estes sintomas e até mesmo em situações de elevada necessidade de intervenção poderem pedir ajuda. Algumas destas pessoas, quando começaram a perceber e tinham algum conhecimento, e eram, neste caso, tinham alguns conhecimentos a nível até mesmo académicos, pediram ajuda e conseguiram trabalhar. Outros acabaram até mesmo por ter uma série de comportamentos que depois manifestaram, nomeadamente, neste caso, em situações e comportamentos de alcoolismo, entre outros. Quando falamos destas situações, a nível destas perturbações, para dar aqui alguns exemplos, é para poder às vezes ajudar muitas vezes as pessoas que estão à volta a identificar, porque não é só a pessoa que está no comportamento que sofre, é também toda à volta que torna-se muito difícil compreender a lógica de funcionamento daquela pessoa para fazer aqueles comportamentos. O que depois acaba por acontecer em algumas destas situações, e há muitas vezes a sensação, e em alguns casos quando nós depois começamos a trabalhar em nível terapêutico, ajudamos muitas vezes a pessoa a poder ganhar a consciência de que este comportamento é funcional, está ali para poder, de certa maneira, evitar muitas vezes o confronto com determinadas decisões que a pessoa necessita de fazer, e quando se faz o aumento de consciência destas pessoas, tendencialmente estes sintomas, estes comportamentos começam neste caso a diminuir e passam para aquilo que é normal. É normal, por exemplo, uma pessoa
poder estar na sua secretária e ter as coisas relativamente arrumadas. Tem a sua normalidade. É normal, por exemplo, uma pessoa, neste caso, ir até mesmo para um determinado sítio, saber que aquele sítio tem uma elevada carga emocional e saber como é que se pode proteger. Quando isso tudo começa aos poucos a ser trabalhado, tendencialmente as pessoas começam, neste caso, a reorganizar-se nos seus comportamentos e a poder até mesmo ter uma atitude diferente e diferenciada, nomeadamente com as pessoas que estão à sua volta. E o que nós depois temos é, quando é trabalhado também com as famílias, a possibilidade da compreensão da funcionalidade destes medos, apesar de serem desorganizadores, muitas vezes as famílias começam também a proteger e muitas vezes também começam a dar o colo necessário e não propriamente a criar muitas vezes aquelas discussões que é, como não percebo, não me faz sentido que tu tenhas esse tipo de comportamento. Neste caso em concreto, o que nós muitas vezes estamos a fazer é trabalhar no sistema todo para que de facto o significado daquele comportamento possa mudar e possa ser mais acolhedor. Pronto, é um pouco por aqui que é efetuado. E como superar o processo aí, essa emoção da ansiedade e do medo, para finalizar a entrevista? Que é importante, acima de tudo, seja em que fase da vida for, é naturalizar. Nós vamos tendo vários medos ao longo da vida e é importante validarmos. Porque se eu tenho medo é porque se calhar aquilo está-me a fazer qualquer desconforto, não é? Não tenho medo porque me apetece. Tenho medo porque de facto não estou confortável e se eu estou no meio de uma selva e vem de facto o leão atacar-me, eu tenho que ter medo. O medo pode-nos depois dar dois tipos de resposta, que é ou eu fujo e vou a correr e o leão continua, ou eventualmente eu fico neste caso em estado de choque, que aí é que é a parte disfuncional, que de um momento para o outro fico naquela situação. Também surge aquela terceira hipótese, que é a pessoa depois enfrenta o leão e tenta efetivamente verificar se tem mais força ou que não. Algumas das pessoas de facto sentem-se capazes e enfrentam, outras efetivamente não se sentem e fogem para se colocar em segurança e outras ficam paradas. Qualquer uma destas situações é importante dar sempre o colo, porque muitas vezes as pessoas a determinada altura ficam assustadas com o facto de não terem tido a reação adequada que necessitavam e depois começam a alimentar uma situação que é a culpa. E ao neutralizar, ao tornar neste caso funcional, ao permitir que a pessoa se permita neste caso aceitar que teve aquela resposta naquele momento, porque dentro das hipóteses era se calhar a única que a pessoa conseguia ter, estamos a ajudar a pessoa, acima de tudo, a poder trabalhar para ela própria e aceitar-se que é, de certa maneira, uma pessoa humana e que nem sempre nós temos de estar a 100%. Às vezes nós podemos só estar, por exemplo, a 50% ou a 60%. E isso é importante para nós também nos ajudarmos a perceber o que é que quais são as estratégias que nós temos numa determinada situação e quais são as estratégias que nós necessitamos trabalhar, aprender, desenvolver para podermos, se calhar, ter uma reação diferente. Acima de tudo é poder naturalizar. Depois de naturalizar, tanto no contexto familiar como em todo o lado, estamos a permitir que as pessoas possam estar tranquilas com as suas emoções e não sentirem muitas vezes o receio de serem compreendidos e de sentirem que de facto ninguém os vai aceitar tendo as pessoas estas dificuldades todas. Quando se fala e quando se educa, quando se está a partilhar os conhecimentos, nós estamos a permitir, acima de tudo, as pessoas começarem-se a compreender. Não temos de aceitar, mas podemos compreender. E na compreensão, metade das coisas começa a não ser tão conflituoso. Tão pesadas, não é? Exatamente. Agradecemos a presença da doutora Vera Amaral no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.